A Bela Juventude, do Marco Túlio Jordana, é o que a gente costuma chamar de filme Rio. São filmes extensos, em geral de duração longa, e que abarcam períodos históricos inteiros e gerações de personagens inteiras também. Seria um filme, assim, para efeito de comparação, como Berlim Alexanderplatz, do Fassbinder, ou Novecento, do Bertolucci. Da mesma forma, o Jordana vai trazer a saga de uma família, a família Carati, em meio à convulsão dos anos 60, 70, 80 e até o ano 2003, que é quando a história termina. Quer dizer, ele abarca várias décadas da história italiana e que não foram décadas das mais sossegadas e tranquilas para o país, para o mundo também, né, bastante agitado nesse período. Mas, de qualquer forma, a história vai funcionar, a história com H maiúsculo, vai funcionar como uma espécie de contraponto à história com H minúsculo daquela família, em particular da família Carati, que será a família protagonista desse enredo. Né? A história começa no ano de 1966, com a viagem dos dois jovens Carati, o Nicola e o Mateu, que vão com dois amigos fazer uma viagem de fim de estudos, como se fosse uma despedida da época de estudantes, porque eles estão para se formar e eles vão fazer uma viagem assim para curtir a vida, vamos dizer assim, antes de pegar no batente pesado do trabalho e da vida de responsabilidade. E nessa viagem existe uma separação entre os dois irmãos. O Nicola resolve, a certo ponto, prosseguir viagem sozinho, né, deixa o grupo, e o Mateu volta para a Itália, volta para Roma, que é a cidade da família, né, e resolve se alistar no exército e posteriormente, depois de alistado, ele vai seguir a carreira de policial. Já o Nicola se forma em medicina e ele conhece uma moça chamada Georgia, que apresenta distúrbios psíquicos. E essa moça, por uma série de circunstâncias, acaba participando da viagem da rapaziada e tal. Mas ela logo é capturada, vamos dizer, pela polícia e retorna à clínica de onde ela havia saído. Esse fato tem uma importância grande na formação do jovem Nicola Carati, que é interpretado pelo Luigi Locatio, e ele resolve se especializar em psiquiatria. É bom a gente pensar que a psiquiatria italiana naquele período ela foi muito influenciada pelo trabalho de um psiquiatra chamado Franco Basaglia, que teve grande influência não apenas na Itália, mas no resto do mundo por seu trabalho antimanicomial. O Basaglia propunha que os pacientes fossem tratados na casa dos seus parentes e não trancafiados em manicômios, às vezes com tratamentos profundamente desumanos ou tratamentos que não levavam a nada. E isso influencia muito o Nicola, que toma esse ponto de partida para a sua atividade profissional, que vai se estender pela vida dele afora. Existe nessa linha cruzada entre os dois irmãos, entre o Nicola e o Mateu, a gente vai ver as linhas de força da sociedade italiana se cruzando. O Nicola, na época de estudante ainda, ele participa do movimento estudantil, né?
do ativismo estudantil que vem dos anos 60 e culmina em 1968, com Maio de Paris, e que se espalha pelo mundo com o protesto estudantil, ao passo que o Matteu já está nas fileiras das forças de repressão e reprime essas manifestações. Quer dizer, de um lado você tem um irmão como manifestante e de outro lado você tem o outro irmão como repressor. E é nessas lutas estudantis também que o Nicola irá conhecer uma garota, né, chamada Giulia, que é interpretada pela Sônia Bergamasco, e que será a sua mulher e mãe de sua filha, né? Esse é um enredo que vai tendo ramificações, como vocês podem imaginar. Sem querer dar muito spoiler aqui, mas, por exemplo, a mulher do Nicola, ela acaba se envolvendo não apenas nas manifestações estudantis, mas na luta armada quando ela se configurar na Itália, principalmente através do grupamento que a gente conhece como as Brigadas Vermelhas, as Brigate Rosse, como eles chamam na Itália, né, que afrontaram com armas na mão o Estado italiano, né. Então, tudo isso vai acontecer no plano histórico e vai se refletir na família Carati, com graves consequências. O filme vai assim, o filme vai sendo desenvolvido a partir da história do país, que se reflete na história dos personagens, que, por sua vez, tentam influir na história do país, né? O Nicola acaba sendo, nesse filme, que é um filme coral, né? Mas ele acaba sendo uma espécie de protagonista do filme. Quer dizer, o filme tem, na verdade, tem muitos protagonistas. Os personagens são muito bem desenvolvidos, mesmo porque, pelo formato do filme, que tem origem na televisão e, portanto, podia ser feito como uma série, que de fato ele é, né? Ele dá tempo de exposição ao diretor para que ele possa desenvolver os personagens. Mesmo os personagens, vamos dizer assim, com aspas, que seriam secundários na trama, eles têm um desenvolvimento muito bom, né? É o caso da mulher do Nicola, né, que é uma personagem que entra um pouco tardiamente já na história, mas tem uma presença muito marcante na história. É o caso, por exemplo, de uma outra atriz, que é a Maia Sansa, que irá conhecer um dos irmãos, irá conhecer o Matteu, e depois, posteriormente, irá conhecer o Nicola. Ela entra um pouco depois de iniciado o filme, muito depois, na verdade, acho que depois de algumas horas de filme, mas ela vai ter uma importância muito grande no desenvolvimento e no desfecho da história. E o diretor, então, por essa duração do filme, ele tem essa oportunidade de desenvolver esses personagens. Mas o fato é o seguinte, que desde o começo até o final, esse personagem do Nicola é um personagem que está presente na maior parte dos acontecimentos. Ele tem provavelmente o maior tempo de presença na tela, e é ele que acaba sendo uma espécie, eu não digo de alter ego do diretor, nada disso, mas acaba por incorporar, vamos dizer assim, um determinado ponto de vista que seria o do diretor e que representaria um tipo de pensamento progressista, porém não radical, na própria Itália. Porque o Nicola é exatamente isso. Ele é um jovem idealista, primeiro, ele participa das lutas, ele quer melhorar o país dele, né? Ele se engaja numa profissão, que é a medicina psiquiátrica. Ele tenta dar um cunho humanístico à sua prática, e depois ele continua sendo um crítico da política do seu país, mas ele procura ser um ponto de equilíbrio entre, vamos dizer assim, um radicalismo de esquerda que acaba se inviabilizando, né, e um conformismo de direita
que entende que tudo é aquilo mesmo e que não adianta nada, não adianta você fazer nada, porque o país continuará sendo o mesmo. Tem uma pequena sequência em que ele faz um exame oral de formatura na faculdade de medicina, né? E o mestre que o aconselha, de uma maneira brincalhona, mas ao mesmo tempo muito séria, diz a ele: você quer um conselho? Vá embora daqui, porque a Itália não tem futuro. Vá para qualquer lugar, vá para a França, vá para a Espanha, vá para a Inglaterra, se puder vá para a América, mas não fique aqui, porque aqui é o país onde tudo será a mesma coisa, nada poderá ser feito, etc, etc e tal. Né? Então existe esse pensamento conformista, né? E não apenas na Itália, evidentemente, né? E o Nicola acaba sendo, como eu disse, esse ponto de equilíbrio, de que as coisas podem melhorar, mesmo que seja sem apelar para um radicalismo que não tem sustentação, e nem se deixando abater por um conformismo que acredita que a passividade é o melhor remédio, porque nada pode ser feito. Né? Esse é um, vamos dizer, um pano de fundo de um filme que procura ser, ao mesmo tempo, esse drama familiar, né? Essa saga familiar, que acontece de tudo, né? É um drama, mas ao mesmo tempo também contém momentos de júbilo, né? Como todo drama familiar que se estende no tempo, ele vai ter brigas, casamentos, enterros, nascimento de gente nova, e a vida que continua, né? Ele é um filme também que se estende em diversas regiões da Itália, né? A família é original de Roma, mas eles vão, uma parte vai para Bolonha, o irmão Matteo vai para Sicília servir como policial, depois eles se encontram, quer dizer, passam por várias regiões, é Itália de norte a sul, a Itália setentrional e a Itália meridional, né? Como se houvesse essa necessidade também de fazer uma espécie de diagnóstico de um país como um todo, porque a gente tem que lembrar também que a Itália, assim como o Brasil, são países divididos, que têm áreas de maior desenvolvimento econômico e áreas de menor desenvolvimento, e que existe uma relação de preconceito entre diversas regiões do país. No caso da Itália, seria o norte, que é super desenvolvido, e o sul, que é considerado subdesenvolvido, né? E o filme o filme do Jordana, ele procura mesmo fazer um retrato, uma composição geral do país. Agora, o filme, a gente tem que ver os aspectos, assim, vamos dizer, mais formais do filme, né? Ele é concebido como um filme para o grande público. A origem dele, como a gente viu, é a televisão, né? Agora, ele é um filme que é concebido para o grande público. Ele tem uma trama realista, né? Ele tem uma trama que não oferece qualquer dificuldade de compreensão, né? Ele é um filme que se dá cronologicamente, embora haja algumas passagens de ida e volta ao passado, mas são muito suaves, são muito delicadas, né? E ele é um filme assim para ser fruído pelas pessoas, para que as pessoas possam passear, vamos dizer assim, por essa obra e assistir aos dramas e às alegrias dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele não barateia demais, ele não apela demais. Os momentos de emoção são momentos de emoção genuína, que passam para o espectador aquela sensação mesmo de empatia, de simpatia pela sorte dos personagens, né? Ele tem uma trilha sonora que é muito delicado, tem uma trilha sonora original, mas se vale de obras assim muito interessantes. Tem músicas de Cesária Évora, por exemplo, né? Que vão entrando na trama, assim, de uma maneira, vão carregando, vão ajudando a carregar a trama de uma maneira muito legal e muito interessante. Então é um filme que se oferece assim ao desfrute das pessoas, é um filme que dá muito prazer, é um filme muito
muito emocionante, mas é um filme também que abre os olhos das pessoas para como os ciclos históricos se refletem nas vidas individuais das pessoas. Ninguém está à margem da história, nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha. Nós fazemos parte de um conjunto que nos ultrapassa, nos domina e até certo ponto nos determina, que é a história com H maiúsculo, mas dentro dessa determinação temos escolhas individuais e temos o livre-arbítrio para saber que caminho a gente vai seguir ou vai tentar seguir. Olha, esse filme é um filme muito tocante e é um filme assim que proporciona um grande prazer a quem o assiste. É uma tremenda viagem, não perca.